Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rafael Kaique. Sejam bem-vindos ao meu canal. Já vou de início pedindo para você que acompanha o meu trabalho, se inscrever para acompanhar todas as dicas, receber as notificações. Sempre trago aqui algumas análises em relação às discursivas, às questões de geografia e história regional e também atualidades, que são as três áreas que eu tenho aí desenvolvido ao longo do meu tempo como professor de concursos públicos. E também peço para você me seguir lá nas redes sociais para acompanhar novidades, acompanhar dicas. Tem a página no Facebook, Professor Rafael Kaique. No Instagram eu tenho dois perfis, o pessoal, Rafael Kaique, e também o perfil do Instituto Rafael Kaique. Além disso, participo de vários grupos no WhatsApp, tem os grupos também que eu ofereço dicas gratuitas e o meu site. É só você entrar aí no institutorafaelkaique.com.br para acompanhar também conteúdos exclusivos, acompanhar novidades em relação aos cursos que eu ofereço. Nesse vídeo, vou fazer uma análise em relação ao edital Conteúdo Programático em Geografia e História de Goiás do concurso Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Finalmente, nós temos a publicação do edital, depois de muita conversa, muita especulação. Só que uma surpresa para esse concurso é a banca organizadora. Não é o UFG, não é a banca UEG, não é nenhuma banca aqui do estado de Goiás, é uma banca de fora do estado de Goiás, a banca IADES. Inclusive, muitos concurseiros já devem ter pesquisado aí em banco de questões. Nós não temos questões de Geografia e História de Goiás que foram cobradas em concursos anteriores pela banca IADES. Então ela está entrando aqui nas questões de Geografia e História de Goiás. Por isso é muito importante termos uma base do perfil de abordagem dessa banca, o que ela tem priorizado em concursos de outros estados, e as minhas análises partem principalmente das questões da RID, que é a realidade do DF e do entorno de Brasília, e também outros concursos aí de outros estados que a banca IADES já trabalhou, assim como tendência das questões de Geografia e História de Goiás nos últimos concursos que nós tivemos, porque essas bancas estão priorizando conteúdos específicos, temos uma estrutura da questão que é muito específica, diferente, por exemplo, de questões lá de 2010, questões anteriores ou quando começou a ser obrigatório a disciplina de Geografia e História de Goiás. Primeiro eu vou falar sobre as questões, como que elas podem aparecer no concurso da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Ela tem um perfil de abordagem muito parecido com a banca UFG, Universidade Federal de Goiás. Então nós teremos um enunciado que é muito curto, um fragmento de texto muito pequeno. Esse fragmento pode ser retirado de um livro, de um artigo, de uma notícia também. Além disso, as alternativas são muito diretas e objetivas, não dão margem à eliminação e interpretação do candidato, muito pelo contrário. Tivemos questões da RID em concursos anteriores, como foi o caso aí da PMDF, em que as alternativas estavam muito semelhantes. Um pequeno detalhe, um elemento fazia com que aquela alternativa não correspondesse ao enunciado. Então quem vai fazer o concurso da Alego deve tomar cuidado, tenha atenção. O candidato ele tem que saber do conteúdo. É isso que a banca exige. Ele sabe ou não sabe aquele conteúdo específico. Beleza. Já falei aqui sobre o perfil de abordagem da banca IADES, o que nós vamos esperar nas estruturas. Agora eu vou falar sobre o conteúdo. O que a banca IADES pode cobrar lá na sua prova. Geografia e História de Goiás é uma disciplina comum para todos os cargos, é uma disciplina básica, além de atender também a lei que institui essa matéria em concursos públicos aqui do estado de Goiás. O que pode mudar é a forma como esse conteúdo será cobrado, ou seja, o que a banca vai priorizar em relação aos assuntos em geografia, aos assuntos em história de Goiás ou aos assuntos contextualizados em geografia e história de Goiás e contemporaneidade. Primeiro eu quero falar sobre o conteúdo programático. A gente tem aqui algumas novidades em relação a editais de concursos anteriores. A disciplina parece a mesma, realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica do estado de Goiás, mas os tópicos que estão no edital trazem alguns elementos que são novidade. Para mim, como professor de Geografia e História de Goiás desde 2015, há muito tempo, vários concursos anteriores, e também aos concurseiros que estão acostumados com essa disciplina. Quem está chegando agora, primeiro concurso no estado de Goiás, vai entender o que eu estou falando assim que eu terminar essas análises. Temos lá no primeiro tópico
a mineração no século XVIII, 1.1, depois 1.2, a agropecuária no século XIX e XX, 1.3, a estrada de ferro e a modernização da economia goiana, no 1.4, as transformações econômicas com a construção de Goiânia e Brasília, 2 pontos, aí vem alguns elementos da economia, industrialização, infraestrutura e planejamento. É um recorte histórico muito longo, pega desde o período colonial, passando pelo período imperial, chegando ao período republicano, até a contemporaneidade. Nós temos lá no primeiro elemento a formação do território goiano. Eu costumo chamar esse tópico, com todos esses elementos históricos, de formação econômica do estado de Goiás. Por quê? Cada tópico, cada subtópico, na verdade, está relacionado a uma atividade específica. Por exemplo, lá no 1.1, a mineração no século XVIII foi a primeira atividade econômica a ser desenvolvida na formação territorial do estado de Goiás. Por quê? Quando as primeiras expedições começavam a percorrer o que ainda nem era o estado de Goiás, inclusive a porção territorial que hoje é o estado era submetido à capitania de São Vicente, à capitania de São Paulo, enfim, a vila de São Paulo, a mineração foi a primeira atividade econômica desenvolvida. Os bandeirantes chegavam até essa região em busca de ouro. O primeiro ouro a ser explorado naquele contexto foi o ouro de aluvião, um ouro que estava depositado nas margens dos rios, era muito fácil extrair aquele minério e, por conta disso, ele vai entrar em escassez rapidamente. Tem aí algumas estimativas que apontam que aproximadamente 50 anos já havia um cenário de decadência e estagnação da produção aurífera no estado de Goiás no século XVIII. Foi a primeira atividade, a atividade que vai permitir um aumento populacional, fluxos migratórios, formação dos primeiros aglomerados urbanos, inclusive o primeiro aglomerado urbano oficial a se formar no estado de Goiás é o Arraial de Santana. Ele é oriundo da primeira aglomeração, que era o Arraial da Barra, mas o oficial era o Arraial de Santana, lá em 1727. E depois dessa estagnação, passados aproximadamente 50 anos, outra atividade econômica começa a ser desenvolvida em Goiás, que é a pecuária. O gado foi muito importante, não só para a reemergência econômica do estado de Goiás, que se encontrava numa verdadeira miséria, uma verdadeira estagnação, como também um decréscimo populacional. Perdemos aí contingentes populacionais por conta da escassez da produção do ouro. E o gado vai ser responsável por uma nova dinâmica, uma nova era na economia do estado de Goiás, e isso ainda lá no finalzinho do século XVIII, início do século XIX. A agricultura também começa a se desenvolver, ela começa na verdade a se desenvolver ainda na atividade mineradora, mas era uma atividade secundária. Ela abastecia as vilas, depois ela vai abastecer a pecuária. Ela só vai se tornar uma atividade importante lá no subtópico a estrada de ferro Goiás, porque o estado estava numa situação de isolamento territorial. Não era possível chegar a mercados consumidores mais distantes. Então, o que era produzido na agricultura ou ficava aqui mesmo na região, estava aí abastecendo a própria atividade pecuária, as pessoas e as vilas, e o que sobrava era comercializado, só que a gente tinha aí principalmente o carro de boi, devido a esse isolamento, à falta de uma infraestrutura. Isso vai chegar com a estrada de ferro Goiás, finalzinho do século XIX para início do século XX, e a gente tem uma nova era econômica, uma modernização dos processos produtivos no estado de Goiás, que vão culminar na década de 60 com as políticas públicas voltadas para a expansão do agronegócio, para a expansão da fronteira agrícola e exploração econômica do Cerrado goiano. O próximo tópico, aspectos da história política de Goiás. A história política de Goiás também está muito relacionada à história econômica. Por quê? Desde o período em que Goiás começa a ser ocupado lá no século XVIII, com essas expedições exploratórias, nós já tínhamos uma estrutura de poder estabelecida. Num primeiro momento, esse poder era desempenhado pela coroa portuguesa, e no caso do estado de Goiás, pelos presidentes da província, pelos próprios mineradores. Com a entrada do gado lá no século XVIII para o início do século XIX, teremos também uma mudança na estrutura política do estado de Goiás, com a formação de grupos regionais. Isso culmina na formação das oligarquias. E eu vou destacar aqui as duas oligarquias mais representativas aqui no estado. Primeiro, a gente teve aí
o predomínio dos bulhões e depois os caiados. Houve uma alternância, inclusive, de poder. E aqui o tópico ainda falando dos aspectos da história política, o 2.1, a independência em Goiás, que não vai mudar do ponto de vista da infraestrutura muita coisa, e sim somente as pessoas que tinham poder aqui no estado de Goiás, a independência. Havia ainda a situação de isolamento, a formação desses grupos oligárquicos, e eu destaco dentro desse tópico o 2.4, que é a Revolução de 30. A Revolução de 30 é um marco da história política contemporânea do estado de Goiás, porque é uma ruptura com as oligarquias goianas. E nós temos uma figura muito importante que foi o Dr. Pedro Ludovico Teixeira, responsável pela transferência definitiva da capital Goiânia. Inclusive a capital ela foi construída com o intuito de afastar o poder das famílias tradicionais da antiga capital Vila Boa de Goiás. Continuando aqui, nós temos o próximo tópico, tópico 3, aspectos históricos e urbanísticos de Goiânia. Interessante que houve uma divisão desse tópico, colocando Goiânia como um elemento muito importante da história de Goiás, porque de fato Goiânia, quando é construída na década de 30, vai permitir não só essa ruptura política com os grupos oligárquicos, mas também vai permitir um desenvolvimento econômico, um aumento populacional, projeta o estado de Goiás para o país, uma ligação regional com outras capitais, e eu destaco depois, a década de 50, a construção de Brasília. E aqui fala sobre aspectos históricos e urbanísticos. Por que aspectos urbanísticos? Goiânia é uma cidade planejada, ela foi pensada, ela é construída numa área escolhida, uma área que atendesse critérios específicos, critérios higienistas, critérios de localização, disponibilidade hídrica. E um desses aspectos justamente é esse plano moderno, inspirado no urbanismo francês, inclusive. Chegamos aí ao próximo tópico, 4 aspectos da cultura goiana. É um tópico que está aparecendo em muitos concursos. Nós tivemos no concurso da Câmara Municipal de Goiânia uma questão que cobrou, aliás, 2 questões. Nós tivemos uma questão que falou sobre a primeira publicação de Cora Coralina e uma outra questão que foi aí para outros cargos, que cobrou sobre também uma publicação aqui, Hugo de Carvalho Ramos. Então, aspectos da cultura goiana estão aparecendo bastante. O que eu destaco aqui? O 4.1, a culinária regional. 4.2, as festas religiosas. 4.3, o folclore goiano. 4.4, o patrimônio histórico, cultural e o turismo. Tudo isso aí dentro da cultura goiana. Em relação à cultura goiana, é importante a gente estudar os principais personagens que fazem parte dessa cultura, os escritores, tem aí a Cora Coralina, temos aí também Eli Brasiliense. O Eli Brasiliense, inclusive, tem publicações que falam da construção de Goiânia, pode haver uma intertextualidade aí nas questões. Temos que destacar também os artistas plásticos, Ciron Franco, Goiandira do Couto, lá de Catalão, porque esses artistas retratam em suas obras elementos do estado de Goiás, aspectos da cultura goiana. Festas religiosas, as cavalhadas em Pirinópolis. Temos também a procissão do fogaréu lá na cidade de Goiás, é uma festa muito antiga, inclusive. Temos ainda aqui na região metropolitana de Goiânia, a Romaria do Divino Pai Eterno em direção à Trindade, que é um evento que movimenta também a economia local e faz parte aí do contexto das festas religiosas. Sobre o folclore, eu quero destacar aqui uma personagem dentre tantas lendas que nós temos no estado de Goiás, que foi a Maria Grampinho. Ela aparece muito no imaginário do folclore goiano, porque ela é uma figura, uma personagem da cidade de Goiás, era uma andarilha que colocava no seu cabelo objetos que ela encontrava na rua, e a poetisa Cora Coralina era amiga de Maria Grampinho. Inclusive ela vai ceder a casa dela, um quarto da casa dela, para que a Maria Grampinho passasse as noites, uma personagem muito importante, inclusive, do folclore goiano. Depois, aí, falando sobre o patrimônio histórico e cultural, destaco os prédios históricos, a própria cidade de Goiás, que é um patrimônio histórico e cultural reconhecido pela Unesco, que é uma organização da ONU, a Organização das Nações Unidas, é um órgão que faz parte da ONU para a educação e cultura, enfim. E além da cidade de Goiás, a cidade de Pirinópolis, que são cidades que preservam características da fundação do estado de Goiás,
da arquitetura colonial, que é uma arquitetura mais arcaica, sem nenhum ordenamento, também destaco a própria cidade de Goiânia, que ela tem elementos de um urbanismo moderno, urbanismo francês, que é um urbanismo racional, como também elementos do Art Deco, que é um estilo arquitetônico que aparece em vários prédios históricos. Podem então ser cobradas questões sobre esses estilos arquitetônicos aqui da cidade. E tem também a questão do turismo. Goiás possui uma rota turística muito importante e é um turismo muito segmentado por regiões. Temos um turismo lá no Vale do Araguaia, que é um turismo de pesca e náutica. Temos um turismo na região centro goiano, aqui em Pirinópolis e também a cidade de Goiás, que é um turismo histórico, um turismo religioso. Já na região da Chapada dos Veadeiros e também no Parque Nacional das Emas, um turismo de aventura, um turismo de natureza, ou seja, há uma divisão muito definida em relação às regiões goianas e a atividade turística que movimenta não só esse segmento, mas também a economia local de muitos municípios. Chegamos aqui em outro ponto, outro tópico, que é a população goiana. A gente tem lá os subtópicos: povoamento, movimentos migratórios, densidade e distribuição demográfica, população economicamente ativa. Eu chamo a atenção justamente para isso. Para esse concurso é muito importante a gente ficar por dentro de dados estatísticos de população, e o órgão responsável por esses dados oficiais é o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Várias pesquisas de projeções, inclusive o concurso, como ele vai ser aplicado agora no mês de janeiro de 2019, ele vai se basear primeiro no censo demográfico de 2010, porque o próximo censo é só em 2020, então não vai dar tempo desses dados atualizados entrarem na prova. Então é bom ficar por dentro das análises do censo demográfico de 2010, assim como nas projeções que o IBGE lança todos os anos, pesquisas sobre a população economicamente ativa. Hoje, falando sobre o desemprego, pode haver uma relação entre o que está acontecendo e o estado de Goiás, e também a pesquisa nacional por amostra de domicílios. Muitas estatísticas de provas de concursos que versam sobre aspectos populacionais saem justamente da pesquisa por amostra de domicílios. O sexto item, os aspectos físicos do território goiano. Aí nós temos lá os elementos naturais que fazem parte do território goiano: a hidrografia, o clima, o relevo e a vegetação. As questões, elas não estão vindo puramente com características que fazem parte desses elementos. Por exemplo, qual é o clima do estado de Goiás? Qual é a variação térmica de determinada região? Ou quais são as bacias hidrográficas? Porque foram assuntos cobrados massivamente em provas anteriores. Então não são questões que vão trazer ali a característica fisiográfica, a característica de um elemento físico do estado de Goiás. Elas estarão articuladas a fenômenos atuais, inclusive articuladas à ocupação do território, à população, à economia. Então, sempre eu faço essa sugestão. Temos aqui, inclusive, um item muito importante, que é a vegetação. Falando em vegetação, a vegetação mais expressiva do estado de Goiás é o cerrado, um bioma que está presente em praticamente todo o território goiano. Temos aí áreas de transição com outros biomas, é o caso da Mata Atlântica, da Caatinga e também da Amazônia. Porém, eu destaco aqui o cerrado porque está praticamente em todo o território, é um bioma símbolo do estado de Goiás, inclusive, e pesquisas recentes apontam para uma redução de área original de cerrado. Sempre enfatizo isso nas minhas aulas, sempre falo aqui também nos vídeos. O que está sendo cobrado nas questões sobre vegetação, sobre aspectos físicos do estado de Goiás, é o que está acontecendo hoje. O que tem aí de desmatamento por conta da pecuária, da agricultura, expansão de cidades. Fiquem atentos a esses aspectos também. Pessoal, é isso. A minha análise foi justamente esclarecer para vocês o que é importante estudar. Eu não vou aqui dizer o que você tem que estudar. É importante estudar todos os itens, principalmente de uma maneira articulada, contextualizada, porque é assim que eles podem aparecer. É só vocês pegarem questões da banca IADES de outros concursos. O candidato ele tem que saber sobre aquilo. Fenômeno histórico, geográfico e atualidade tem que estar na sua cabeça. Para você que vai fazer o concurso, já vou deixar aqui o convite. Eu tenho 2 modalidades de curso exclusivas aí para a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. A primeira modalidade é um curso esquematizado em PDF, são mais de 200 páginas. Além de eu abordar todos esses conteúdos de uma forma muito objetiva, muito didática, porque a minha intenção é que o candidato
aprenda esses itens que ele não tenha que decorar para correr o risco de esquecer lá na prova. Então ele aprende os conteúdos em Geografia e História de Goiás. Tem também quadros, resumos para ele revisar o que ele aprendeu naquele tópico. Tem questões comentadas de concursos anteriores. Também algumas análises que eu faço de conteúdos. O candidato vai receber um simulado de questões inéditas que podem ser cobradas na prova da Alego. Vai receber um cronograma exclusivo, onde ele pode organizar todos esses itens e estudar em 10 dias. Ele consegue fechar todos eles. O e-book está com preço promocional. Ele está sendo comercializado, inclusive, pela Saraiva, só que o preço lá é um preço comercial, é um preço mais alto. Então, eu indico para vocês comprarem diretamente comigo. De que forma? Site do Instituto Rafael Caí, que está aparecendo aqui na descrição do vídeo. Clica lá no site, curso esquematizado em Geografia e História de Goiás, tem todas as instruções para você. Ou também entre em contato no WhatsApp, tem aqui o link do WhatsApp do Instituto Rafael Caíque, ou também você pode entrar em contato diretamente comigo. O meu WhatsApp é o 62 993 33 9097. Esse material é um investimento de peso para quem quer fechar as questões de Geografia e História de Goiás. Inclusive lá no meu site tem inúmeros depoimentos. É um método revolucionário, um método muito diferente de cursos que vocês encontram no mercado, porque de fato eu dediquei mais de 3 anos para produzir esse conteúdo e sempre atualizando com os editais que são publicados. Inclusive foi o caso agora do edital da Alego, e mais de 8.000 alunos e alunas já fecharam as questões de Geografia e História de Goiás ao longo de 5 anos que eu tenho trabalhado aí com esse material. Eu quero, claro, que você seja o próximo a fechar a Geografia e História